João capítulo 15, versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Senhor, obrigado. É a tua palavra e nós somos os teus servos. Nos dirige em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria hoje, como parte do nosso treinamento, e quando você olha para Jesus nos evangelhos, uma das primeiras tarefas de Jesus é revelar o Pai. Olha só o que está aqui em Mateus, abre a tua Bíblia aí. Mateus 11, 27. Vamos ler juntos, por favor? Quem tiver a revista atualizada, melhor. Mateus 11, 27. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. E isso é a essência do ensinamento de Cristo. Porque uma das primeiras coisas que Jesus se ocupa é de mostrar, de demonstrar quem é Deus. Que o chamado que eles estavam ouvindo, que as obras que eles estavam vendo, que os discursos, o conhecimento que eles estavam recebendo não tinha a origem e nenhuma base de conhecimento humano, mas tudo era provido em Deus e tudo era dado por Deus. Eles têm noção de quem é Deus. Eles têm principalmente os religiosos, têm os profetas, têm o Pentateuco, têm toda a condição de identificar quem é Deus. Mas, de fato, o tempo fez com que eles abraçassem as coisas de Deus, mas esquecessem o próprio Deus. Que eles recepcionassem a lei, os costumes, o cerimonial, mas se esquecessem, ignorassem o princípio maior que estava por trás de tudo. Eu estava lendo um pouco sobre a família Herodes, que era o domínio de Roma sobre a Judéia. Era um domínio que o Império Romano, eles controlavam áreas das suas colônias. Então, a área financeira fica com a matriz. A área de segurança fica com a matriz. A área religiosa, os conquistadores permitiam que o povo local continuasse cultuando o seu Deus. Essa era uma maneira de apaziguar. Se nós pensarmos, se você tiver Bíblia de papel aí, se abrir lá atrás, tem os mapas bíblicos, e se você ver a extensão geográfica, o Império Romano ia desde a África até a Ásia. Ele era vastíssimo. Então, é claro, era um modus operandi para manter. Então, em Israel tem rei, embora César, o imperador romano, é que mandasse. Mas quando você olha a história desses Herodes, você vai perceber que eles eram loucos,
todos eles tinham uma patologia. O Herodes o Grande, que é o Herodes do tempo do nascimento de Jesus. Esse cara era tão cruel, tão louco, que quando, lembram, os magos dizem a ele, nós viemos ver o rei dos judeus, ele faz um movimento de violência e ele mata em Israel todas as crianças de 2 anos para baixo. Completamente maluco. Então, os referenciais que eles têm de Deus, às vezes estavam embotados. E o Deus a quem eles aguardavam, o Deus general, o Deus político, o Deus com força militar para livrar a Israel de todos, dos romanos, dos Herodes e de todos os outros, era uma obsessão. Porém, quando Jesus vem, o seu discurso, os seus sinais, a sua ação, a sua movimentação vai contra. E nesse texto que nós estamos lendo, falando desse treinamento de Jesus para os seus discípulos poderem produzir fruto, eles precisam saber quem é que está acima. E no texto que nós lemos, Jesus identifica a Jesus em 2 figuras. Jesus identifica a Deus em 2 figuras. Está aí no versículo 1. Ele identifica primeiramente Deus como Pai. Ele chama a Deus de Pai. E a segunda figura, Jesus chama a Deus de agricultor. Amém? Primeiro, Pai. E depois, agricultor. E pensando no decorrer dessa semana sobre essas figuras, é preciso então olhar primeiro para a figura do Pai. A figura do Pai é o que gera. Pai, há no dicionário bíblico, que eu acompanho aqui, que eu tenho na minha Bíblia, são mais de 10 sinônimos para Pai. Mas um diz assim, Pai é aquele a quem Deus uniu, Pai de Jesus Cristo, aquele que uniu a si mesmo com os laços mais estreitos de amor e intimidade, fez conhecer seus propósitos, designou para explicar e propagar entre os homens o plano da salvação e com quem também compartilhou sua própria natureza divina. Dentro do conceito, há muito mais conceitos de quem é o Pai. Daquele que gera, daquele que cria em amor, cria em intimidade, cria e dá a conhecer os seus propósitos, dá a ele uma missão para explicar e propagar entre os homens o plano da salvação. E ainda o mais impressionante é que Deus, Pai, compartilha a sua natureza divina. Se você abrir a tua Bíblia em Gênesis, você vai ver lá no capítulo 1, quando Deus cria o homem, como ele usa, quais são as palavras criativas que Deus usa, façamos o homem ao quê? A nossa imagem e semelhança. Identificar ou revelar a Deus como Pai é algo impressionante, porque mostra o amor, mostra todos nós aqui somos filhos, amém? Alguns são pais. Quem não é pai, um dia vai ser. Amém, queridos? Oxe. Amém. Está na nossa natureza, salvo algum problema emocional, físico,
A nossa natureza é reproduzir. Deus pega da sua natureza divina, a sua capacidade de criar, e Ele coloca no homem. E Deus é tão maravilhoso que Ele não coloca apenas num gênero, numa espécie, ou da relação gênero humano, homem e mulher. Ele pega essa característica e divide. Homem e mulher. 50, eu sei que as mulheres, né, sempre falam, quem carregou fui eu. Não é isso? As mulheres sempre querem ter um pouco a mais, e acho que até merece mesmo. Mas é 50-50. Amém? Sem a sementinha do homem, não tem bebê. O homem ainda não descobriu, ele está tentando. Pode continuar tentando. Deus fez assim. Deus fez assim. E mostra o seu caráter de pai, de amor. Então, toda vez que fala pai, para não ficar muito amplo, porque a Bíblia vai tratar desse tema centenas de vezes. Podemos nos concentrar em uma das parábolas de Jesus, que acho que todo mundo conhece. Quem já ouviu falar a parábola do filho pródigo? Amém? O que tem ali? Vamos focar na figura do pai, não do filho, tá bom? A figura do pai. Como esse pai é? Como esse pai é? Amoroso. Amém? Como esse pai é? Bondoso. O que esse pai faz? Conquista para os filhos. Trabalha com os filhos. Dá condições do filho crescer. Ele é um pai, ele é um exemplo, mas um dos filhos quer a sua parte na herança e quer ir embora. E é assim que ele faz. Ele pega as suas coisas e ele vai embora. Já sabe a história, sofreu feito cachorro, foi lá em Doha jogar o Mundial, perdeu tudo. Era palmeirense o filho pródigo. Você gosta, né? Perdeu tudo. Mas calma, você acha que eu dou exemplos à toa? Mas quando ele vê que ele está mal, que ele está caído, ele volta para quem? Ele volta para quem? Ele volta para o pai, porque nós somos assim. Amém? Quem aí? Em situações normais aí, né? Os pais quebram o nosso galho demais, não quebram? Hein? Demais. Até o pai da nossa mulher, quebra o galho. Meu sogro era uma bênção. Já ajudou nós algumas vezes, né? Já ajudou. Velho, que era da hora. Né? Era da hora. Eu lembro do meu pai, eu choro. Não está mais entre nós. Nem o sogro, né? Mas, pai, você volta, né? Pisei na bola. O filho pródigo volta, ele fala, pisei na bola, eu pequei contra ti somente pequei, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele fez todo um discurso de, me deixa morar lá onde moram os servos, eu como alimento, por isso que eu falei, eu como lá com os porcos. Só pode me dar. E o que o pai diz? O pai faz isso? O pai dá o pior para ele. O pai fala, você é realmente um cabeça dura, um lixo, um tudo, olha o que você fez, você arrasou, você... Não, o pai o recebe, o pai dá festa, o pai põe anel, o pai dá capa, o pai prepara, mata o tremendo de um novilho, volta honrado de Doha, agora, filho, volta, vamos comemorar as coisas que pai. Jesus revela a Deus como pai, um pai que vai, um pai que enxerga, que sabe a dor, o erro. Um pai amoroso, Deus é pai,
Aliás, Tiago diz lá em 1,17, quase que eu sei de cor, Tiago 1,17, diz assim, todo dom perfeito, pode abrir aí e me ajudar, que eu vou tentar falar de cor, é o meu desafio, falar versículos de cor, para ganhar pedrinhas na coroa. Vai lá? Todo dom perfeito vem da onde? Do alto. De quem? Do Pai das luzes. Nele não há mudança, nele não há sequer variação. Olha que tremendo. Esse é o Pai. Esse é o Pai. Essa é a primeira figura que Jesus quer trazer a nós, aos seus discípulos. Deus é Pai. Ato máximo do Pai, dar o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, de mesma essência, natureza e poder. O Verbo se fez carne, para remissão e salvação das nossas vidas. O Pai é o autor exclusivo da nossa salvação. Eu falaria para você falar isso, mas não vou pedir. O Pai é autor exclusivo da salvação. É ato dele. Amém, queridos? Porque o filho não escolhe nascer, escolhe? Não. Quem escolhe, ainda que, né? Ah, você furou o DIU. Sei lá quem é o DIU, né? E outras histórias de vida. Quando é para vir, e todo pai, ainda que no susto, é pai. Essa é a figura paterna. Contudo, uma outra figura, e essa é um pouco mais forte, que Jesus revela o caráter do Deus, a quem nós temos que prestar e dar os frutos, o identifica como agricultor. Amém? Já o agricultor, ele no grego, a palavra é georgos, e o georgos é lavrador, dono de vinha. Dono de vinha, lavrador. Bem, a figura e toda a consequência de vida é outra. Porque se lá o pai gera, e tem aquele ditado, toma que o filho é, Deus também faz isso. O filho é meu, ok? O filho é meu. Tanto que quando Adão cai, e ainda que Deus o tenha tratado e dito a ele, maldita é a terra, o próprio Deus se incumbe e fala com a serpente, a geradora do caos, fala para ela assim, o meu descendente, ou descendente de mulher, vai pisar na tua cabeça. O pai resolve. E é por isso, e talvez essa é uma das grandes questões da vida. Por que que Deus permitiu? Porque Ele é Pai. Se Ele não fosse Pai, talvez Ele pudesse ter destruído tudo e todos. Ele é Pai. Mas Jesus agora o identifica como agricultor, como um dono de vinha, como alguém que tem uma terra. Agora a questão aqui é o agronegócio. Já assistiram, né? As propagandas de agronegócio? Amém? Agora a questão é outra. A questão é outra, porque agora a figura dele como agricultor
ela invoca um homem que tem terras e precisa plantar. E ninguém planta para não colher. Amém? Planta para quê? Para colher. Planta para ter lucro. Amém? Eu estava vendo uma reportagem aí sobre as áreas verdes, né? Como tem subestações de energia aqui em São Mateus, aqui em Itaquá, que são verdadeiras hortas, né? A céu aberto, no concreto. E estava vendo lá a quantidade de alimento que sai daquele trecho de terra que muitas vezes foi relegado como não produtivo. Então, e outra, terra improdutiva no Brasil dá problema, dá um instituto jurídico que chama-se reforma agrária. Tem terra, tem que produzir. Tem terra, tem que trabalhar. Tem terra, a visão e do lucro. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do planeta. Tem terra, tem que produzir. E aqui é que a coisa não fica tão bela, tão plástica, quanto na relação do pai com o seu filho. Porque quando se trata de agricultor, nós somos tratados como os arrendatários. Abra a tua Bíblia comigo, vamos ver isso. Mateus 21. Mateus 21. Algumas parábolas que Jesus Eita, minha Bíblia tem um bug aqui. Mateus, hoje, irmãos, perdoe. Não quer abrir, é modo. Não tem problema, eu vou para outra. Desculpa aí, né, irmãos? Está ligado que aqui. Mateus 21. Vamos lá no 32. Perdão, 33. João 21, 33. Acharam? Hã? Mateus 21, 33. Acharam? Vamos lá. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Quem é esse cara? Quem é esse homem? Hein, queridos? Um agricultor, um Georgos, fala inglês aí. Fala em grego, é um Georgos, fala, um Georgos, um agricultor. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou e fez o quê? Arrendou-a a uns lavradores. Quem são os lavradores? Quem são os lavradores? Todos os homens. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou a seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam ter. O que é o ter mesmo, irmão? Espiritual. E qual é o resultado do nosso treinamento? Frutos. Amém?
O Senhor veio buscar o quê? Os frutos. E os lavradores fizeram o quê? Agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e outro apedrejaram. E viu ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou o quê, irmãos? Seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora na vinha e o mataram. A pergunta que vale para lá e eu trago para cá: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Hein, queridos? E é incrível quando você vai lendo essa parábola, porque ele estava falando com religiosos, aqueles que sabiam que Deus era Pai, mas aqueles que também sabiam que Deus é o agricultor, que Deus é o que dá todas as coisas, o que constitui todas as coisas, o doador de todas as coisas. Você não é o que é, não faz o que faz, não tem o que tem à toa. É isso que eu creio que nós estamos ampla e demasiadamente distraídos, para dizer o mínimo. É isso que nós estamos lutando, nós estamos nos degradando, nós estamos nos lascando para falar a verdade, para obter, para ter, para construir, para trabalhar a terra que nós temos, quer a terra da intelectualidade, quer a terra da propriedade, quer qualquer tipo de lugar em que você possa produzir. Nós estamos ocupados disso, é natural, foi isso, é para isso que Deus nos colocou na terra. Trabalhai sobre ela, multiplicai sobre ela, sujeitai sobre ela, governai sobre ela. Mas o que está acontecendo? Nós estamos desapercebidos que o agricultor vai voltar. Amém? O agricultor vai voltar. E quando ele voltar, ele vem para quê? Ele vem para trazer. Agora vocês me respondam, o que acham? Eu expus o pai e expus o agricultor. Quando o agricultor voltar, ele voltará com anel e com capa, ou ele voltará com calculadora? Né? Ele voltará para dizer: oh, queridos filhinhos. Ou ele voltará para prestar contas. A figura de pai, eu me apaixonei. Amém, queridos? E ao pensar na figura do pai, eu orei e pedi: pai, me recebe. Pai, estou precisando de um cordeiro cevado na brasa. Pai, ai, uma panceta, como se diz, né? Pai, eu estou precisando de uma... Ai, já estou até com fome. Pai, eu estou com... E parece que filho, quem tem filho grande, sabe, parece que o filho só tem fome, né? Oh, meu Deus. Sempre fome. Pai. Mas quando eu penso no agricultor, então, pós-salvação, eu tenho que fazer alguma coisa. Basta ler as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, que estão registradas em Apocalipse 2 e 3. Basta ler as cartas paulinas e você vai ver, nós não fomos chamados para sermos infrutíferos. Deus não lhe deu a profissão que deu. Deus não deu a cultura que te deu, Deus não te deu a família que você tem, Deus não lhe cercou de cuidados os quais você tem, para que absolutamente chegue no dia da prestação de contas e você diga, a outra parábola ainda lá no capítulo 25, essa mais conhecida, que é a dos talentos. E que um recebe 5, o outro 2 e o outro 1.
O que recebe 5 devolve 5, o que 2, 2, e o 1 ainda afronta e diz assim: eu sei que o Senhor colhe aonde não planta. Chamou o agricultor, o dono da vinha, de desonesto. Está aqui o que é teu. Eu enterrei, mas estou te devolvendo. Não foi 1 que você me deu? Toma o teu 1. Porque há pessoas que estão andando assim. Toma o teu 1. Fez, está feito. E a palavra do Senhor da vinha, mais uma vez, ele é identificado como o Senhor da vinha. Ele diz: tira o talento do que tem 1 e dá para aquele que já tem 10. Todos protestam, dizendo: Senhor, mas ele já tem 10. E Deus diz: aquele que tem, ainda se lhe acrescentará. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, olhar. Estamos no início do treinamento ainda, hein, queridos? Olhar para essas figuras reveladas por Jesus, de pai. Eu acho que essa não teve problema. Todos gostaram. Mas ele também é o agricultor. E agricultor não está aí para brincadeira. Ele plantou você. Amém, queridos? Ele fala. Ele me plantou na minha família. Ele me plantou no meu trabalho. Ele me plantou na igreja. Ele me plantou entre amigos. Mas ele não me plantou para que eu fique apenas ali, igual no BBB. Você sabe, no BBB, né? Quem é planta, a gente elimina. Espero que vocês entendam essa linguagem espiritual. Não que eu assista. É que eu compro a Tititi e normalmente eu acabo lendo. Preste atenção. Preste atenção. E veja se Satanás, e se essa pandemia, eu falava com um amigo pastor esta semana, e a gente dizia, essa pandemia veio para revelar quem está produzindo. E quem está meramente ali, plantado, mas morno, inerte, acuado e com medo. Por isso, sabedores disso, de como Jesus nos mostra Deus como Pai e Deus como agricultor, eu pensei em aplicar a nós algumas ações para que tais figuras sejam plenas e maravilhosas, do pai que ama, do agricultor que cuida, que vem recolher os frutos e acha os frutos no tempo próprio. O que diz, o que nós lemos no começo? Todo ramo que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto ainda. Amém? Ações que eu penso que nós então devemos ter, contemplando Deus como Pai e como agricultor. A primeira delas são ações de devoção. Ações de devoção. Porque as ações de devoção, elas nos ligam diretamente ao Pai. Dele sai a provisão e ela entra em mim. Quando?
quando eu sei da sua palavra, quando eu oro, quando eu tenho piedade, atividades de devoção, elas me ajudam. Eu não comecei falando desse vídeo em que aquele pastor diz que o outro tem, não importa o erro do outro. Amém? Você não é Deus, eu não sou Deus. O único que recebeu uma marca de Caim foi Caim, porque quem o marcou foi o próprio Deus. E eu não sou Deus, nem ele é Deus, ninguém aqui é Deus. Deus é um só. E Deus já sabia que nós, como homens, seríamos frustrados em toda a nossa ação. Por melhores, por mais limpinho, por mais bonitinho que sejamos, todos nós somos inimigos da cruz. É por isso que ele, como pai, manda Jesus. Ações de devoção vão nos ligar ao Pai. O Pai estará ligado em nós. Nós estaremos ligados ao Pai. Melhor colocando, Jesus até ora isso em João 17. O Pai em mim, eu em vocês, será a esperança da glória. Amém, queridos? Ações de devoção. Corra para a Escritura. Corra para a palavra. Desafia as maldições do nosso tempo. Desafia, pare um pouco, não entre em desespero. Não queira pular do barco, ou do navio, ou do trem em movimento. Para e veja se é o Deus Pai que está falando. Ou se é o Deus na figura do seu agricultor, se ele tem chegado à nossa vida agora, porque ele tem olhado, vocês sabem a parábola da figueira, se tiver folha, se tiver tudo bonitinho, ele vai lá para pegar alimento. E esse é o drama. Se não tiver, seca. Mas ainda há esperança. Porque numa das parábolas, quando a árvore não dá frutos, e o agricultor já traz o machado, Jesus, o filho, diz, espera mais um pouco, pai. Eu vou trabalhar essa videira mais um ano. Eu vou trabalhar ela mais um tempo. Eu vou adubar, eu vou curar, eu vou cuidar. Daqui um ano o senhor volta. Se ela não tiver fruto, aí o senhor corta. Aleluia. Esse é o ano do Senhor. Oh, amém. Amém. Vamos dar uma pentecostalizada. Esse é o ano do Senhor. Amém. Esse é o ano do Senhor. Esse é o ano que Deus vai trabalhar a minha vida, a minha casa, a minha família, o nosso ministério. E aquilo que não estava produzindo, será produzido, porque nós temos nos chegado ao Pai. Achegai-vos a mim, e eu vos chegarei, eu vos achegarei a vós outros, diz o Senhor. Amém. Ações de devoção. Depende única e exclusivamente da sua postura de buscar servir a Deus. O segundo conjunto de ações que harmonizam o pai e o agricultor em relação às nossas vidas são as ações de serviço. Eu pergunto, você serve? Hein? Você serve? E talvez a resposta seja, para quê? E eu repito, você serve? Quem se lembra dos, não sei quem ainda vai em padaria, o que diz lá no saco de pão, a propaganda? Servir sempre, não, servimos bem para servir sempre. Fala aí para você, por favor. Eu sirvo? Não vem com complexo, fala que teu cabelo é duro, que meus olhos coloridos. Tem nada a ver com a sua pele.
o saldo que você tem no banco, a cultura e o diploma que você tem. Eu estou dizendo, você serve? Só tem uma resposta possível: eu sirvo. Se você serve, você serve. Amém? Se você serve, você serve. E bem-aventurado serão os servos que, quando o agricultor voltar, achar trabalhando como ele deseja. Amém, queridos? Ações de serviço. O nome já diz tudo. É servir. Servir ao próximo. Servir à igreja. Servir a você mesmo. Que a gente para mais ou menos sempre só nesse modulador. Servir eu mesmo. Mas é para servir a você, servir ao próximo. Servir com amor, servir com ajuda, estendendo a mão. Levando o pão, dividindo a cesta. Servir com a roupa. Eu estava parado, essa semana eu estou desafiado por essas coisas. Eu estava olhando, quem aqui tem roupas que você não usa há pelo menos uns 3 anos? Hein? Você tem, né? É claro que você tem. Se a gente tem roupa, as gavetas em casa, as minhas estão tudo. E eu parei e fiquei olhando, eu falei assim, é que eu não estou melhor na minha ótica porque quando eu deixo a Adriana dar, ela dá tudo, até as que eu gosto. Ela não quer nem saber, ela toca pau. Mas eu acho que nós estamos precisando servir. Servir camisetas. Servir blusa de frio. Tem umas de 7 anos que a gente não põe. E fica aquela sacola ocupando. Você tem que servir. Servir ao outro orando. Agora, amados nossos, sofrendo. Sirva orando. E não precisa tudo passar pelo pastor para ser um catalisador, para dizer para você, ore por fulano. Não, ore você por fulano. Está entre vós alguém sofrendo? Chama os presbíteros. São os líderes, os anciãos. Você sabe, os mais velhos aqui da igreja. O Will, o Toninho, tudo velho, você pode chamá-los. Sirva. Amém, queridos? Sirvamos. Essas são as ações, porque quando o Pai voltar, meu Deus, no meu tempo eu já puxei um outro aqui que não dá gancho para falar agora, mas havia outro irmão além do filho pródigo, e esse irmão era tomado de inveja, ele não servia, ele não era devotado. Então, quando ele vê o pai servindo o filho pródigo, ajudando, ele se enche de inveja, e ele fala, caramba, pai, eu estou aqui ralando com você, você nunca me matou, nem um cabritinho. E Deus fala, e o pai diz para ele, filho, é tudo teu. É tudo teu. Agora esse teu irmão não, esse teu irmão estava perdido, foi achado. Esse teu irmão estava morto e ele ressuscitou. É só por isso que eu estou recebendo ele com alegria. Mas jamais eu desprezei a você, que nunca saiu de casa. Sirva para que outros sentimentos não estejam permeando o teu coração. E por fim, nós temos que ter ações de multiplicação. Cumprir o propósito pelo qual o agricultor nos plantou. Amém? Multiplica.
Deus deu a cada um de nós, segundo o que nós podemos. A uns, Ele deu 5 talentos. A outros, Ele deu 2. E a outros, Ele deu 1. Ninguém recebeu aquilo que não pode multiplicar. Pode dizer um amém? Você não recebeu talentos que você não pode multiplicar. Deus não está sendo injusto quando diz a você: eu lhe dei 5, onde estão os meus outros 5? Deus não está sendo injusto com 5, quando Ele deu para outro 2. E nem ainda Ele está injusto com 1, porque só recebeu 1. A ação que nós temos que ter para que o pai e o agricultor, resumidos por Jesus, a nos mostrar as ações e como Deus age, sejam ações de multiplicação. Prega a palavra, proclama o evangelho, dá bom testemunho. Agostinho dizia, uma frase atribuída a ele é: fale de Cristo, se necessário for, use palavras. Mas é a leitura do que você faz, do que o que você diz, que muitas vezes é feita. É tempo de produzir, para trazer os feixes alegres, para celebrar com o Pai a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém?